O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Embora não seja o dia litúrgico de Todos os Santos, mas na cultura sempre celebramos este dia como o dia de Todos os Santos, e também em muitos países ainda se continua a celebrar nesta data. No Vaticano, por exemplo, sempre hoje nós celebramos a festa de Todos os Santos. Então nós somos chamados a ser santos. Santo é somente Deus, aquele totalmente outro, o inacessível. Porém, Deus se comunicou ao homem e o tornou também ele para aproximar-se dele, assemelhar-se a ele. E isso era impossível. Deus mandou então o seu Filho, fazendo-se homem como nós, para que nós pudéssemos sentir-nos perto da sua bondade infinita. Então, o santo é aquele que revela na sua pessoa a beleza, o amor, o encanto, a ternura de Deus. Para tanto, nós vimos na primeira leitura, segundo São Paulo aos Filipenses, que ele se despojou, como disse, de rico se fez pobre, e ele então não teve vergonha, nem sentiu-se humilhado, Deus vindo a este mundo e fazer-se homem como nós, como que escondendo a sua divindade, revelando simplesmente a sua humanidade, mas nela estava toda a sua santidade divina. E então, para mostrar que nós também precisamos nos despojar de tudo aquilo que impede a revelação do amor de Deus em nós, e amar é sempre ir ao encontro de alguém, como fez Deus, mandando o seu Filho para nos salvar.
Então, meus irmãos, nós precisamos ter consciência que a nossa vocação é ser santos. Todos somos chamados a ser santos. Mas precisamos realmente nos despojar de tudo aquilo que é pecado. O Evangelho nos mostra 3 grandes perigos que impedem a nossa graça, a graça de Deus em nós, e impede a santidade. Primeiro, o homem disse que ele comprou um campo e foi lá ver como é que estava. O problema do agronegócio, se não for colocado num bem para o bem comum para todos, é uma ambição de exclusividade. Esse se exclui do reino de Deus. E nós podemos sim, precisamos valorizar o trabalho braçal, mas não podemos fazer dele a única fonte de felicidade. O outro foi comprar 5 juntas de boi e foi fazer o comércio, que é sempre a fonte onde está aí a busca do dinheiro, dos prazeres e das oportunidades, do poder. E se a gente não coloca isso como um serviço, nós nunca chegaremos a entender a beleza, a grandeza do que é o reino de Deus e a partilha das benesses desse reino para todos aqueles que precisam de nós. E o terceiro, nesse que fulano que se casou, quando se coloca o matrimônio como mera satisfação da carne, e se esquece que é toda uma simbologia de comunhão profunda, espiritual entre homem e mulher, e onde que existe toda uma vocação à santidade e à vida. Então, quando fica simplesmente, por assim, quase que justificando as paixões, estas pessoas, ou este casal, ou essas pessoas, elas se afastam do banquete de Deus. Deus as chama, mas eles todos recusaram. Nós pensamos que somos os pobres, que na misericórdia de Deus foi o nosso encontro e nós o acolhemos de uma forma e outra. Mas precisamos ser coerentes para que o que nós dizemos de fé seja feito como de vida, para que vendo possam crer e crendo possam esperar, e na esperança nós saber que isso conquistaremos pelos gestos da caridade concreta. Que os santos do céu hoje nos ensinem, nos instiguem, nos provoquem a buscar seriamente a vocação importante da nossa santidade, que é sempre um refúgio da glória de Deus em nós, mas é sempre uma alegria e bênção de paz para toda a humanidade. Amém.